Eu tenho falado para vocês aqui já há algum tempo que o mundo de tech, como a gente conhece, mudou drasticamente. Em poucos anos, tudo aquilo que a gente conhece em tech não vai existir mais da maneira como a gente vê hoje. E isso por causa de diversos fatores, mas o mais importante deles, ao meu ver, foi o Generative AI, ou a inteligência artificial generativa, que transformou para sempre tudo aquilo que a gente entende por tecnologia. Daqui a um tempo, se você quiser elaborar qualquer coisa científica, ele vai ser capaz, o Generative AI, de colocar dentro de uma máquina as mentes mais brilhantes de qualquer área científica do mundo, para não somente te dar uma resposta, mas sim trabalhar com informações novas que estão sendo coletadas e a partir daí gerar respostas muito mais avançadas. Ou seja, ele vai responder coisas que a gente nem sabe a pergunta hoje. Mas isso eu já falei para você aqui. O ponto mais importante, porque eu estou trazendo isso hoje, é porque o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, disse algo que mudou o conceito do que as pessoas têm de tecnologia do mercado de tech, sobre aquilo que vai ser relevante para os próximos anos e aquilo que você tem que se preparar, se você quiser continuar relevante como um profissional nos próximos anos. Se você não conhece o Jensen Huang, deixa eu te falar quem que ele é. Ele é o CEO da NVIDIA. Para você entender o que é a NVIDIA e o quão importante é aquilo que ele falou, a NVIDIA se tornou uma das maiores empresas do mundo. A tendência é que, se ela continuar com um crescimento semelhante ao que eles têm tido nos últimos anos, é que eles vão se tornar a empresa mais valiosa dos Estados Unidos, passando Google, Microsoft e Amazon. Hoje, a Nvidia já vale 2 trilhões de dólares. Mas isso pouco importa. O que mais importa é por que a Nvidia se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo. Isso aconteceu justamente pela inteligência artificial, porque a Nvidia é a principal provedora de chips para o uso na inteligência artificial. Então, todas essas empresas, Google, Amazon, Microsoft, qualquer empresa do mundo que está querendo trabalhar com inteligência artificial de uma maneira efetiva, vai precisar dos chips da Nvidia. E o que ele disse foi o seguinte: durante muitos anos, principalmente nas últimas décadas, tem se falado para os jovens: aprenda a programar. Aprenda a programar para que você tenha um futuro brilhante. Aprenda a programar para que você tenha excelentes salários. Aprenda a programar para que você possa estar na linha de frente da indústria de tecnologia. E o que ele diz é que agora o aconselhamento é o oposto. Não aprenda a programar. O que ele está falando é que, basicamente, em todos os eventos que você ia, até pouco tempo atrás, os aconselhamentos eram sempre os mesmos. Ensinem seus filhos a programar. E ele falou que, na verdade, hoje é exatamente o oposto que você tem que fazer. Por quê? A explicação que ele deu para isso vai fazer total sentido. I want to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. Over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle of artificial intelligence. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising. O que ele explicou foi: o que a gente trabalha hoje são em tecnologias para que você não precise mais programar. Então, como é que programação vai continuar sendo tão relevante se todo o investimento da Microsoft, do Google, de diversas outras empresas, da Nvidia, é justamente facilitar o acesso à tecnologia ao ponto de que você, usuário final, não precise mais programar? Se eu não preciso mais programar, se você não precisa mais programar, qual que é o futuro da pessoa que aprendeu simplesmente programação? E aí que está o ponto principal. É o que eu sempre digo, programação em si só não vai morrer, mas ela vai se tornar muito menos relevante. E o que se torna relevante? É você ter conhecimento de um domínio no qual você se torna um especialista, e aí a Nvidia, o Google, a Microsoft,
Diversas outras empresas trabalhando com inteligência artificial vão te dar a capacidade de fazer o melhor possível nesse domínio, porque agora você não precisa mais programar. Toda a tarefa desse domínio tecnológico que você precisava de um programador, de alguém para desenvolver, isso não vai ser mais necessário. O que vai ser necessário é o que a gente chama das suas expertise, ou seja, as suas habilidades fundamentais daquele tópico específico num contexto específico no qual você trabalha. Ficou complicado? Deixa eu traduzir para você. No meu caso, eu trabalho com ciências de dados para a área de marketing. É o que a gente chama de marketing science. É a junção de marketing com ciências de dados para gerar insights valiosos para os anunciantes, para melhorar a eficiência dos anúncios da empresa, para a gente oferecer realmente aquilo que é melhor e você, como consumidor, conseguir ter o melhor impacto possível dos seus anúncios quando você anuncia no Google, no Facebook, no TikTok. Todas as empresas que eu passei, Google, Facebook, TikTok, era basicamente esse o meu trabalho. Então, o meu conhecimento de market science, de entender o que é fundamental, o que pode ser melhorado, entender os contextos, quais são os estudos que a gente realiza para conseguir a máxima eficiência, como eu crio uma agenda de aprendizado para os nossos clientes, aonde eu vejo as oportunidades do futuro que a nossa empresa pode investir e começo a trabalhar nelas. Como eu posso mensurar o impacto de cada elemento da campanha, desde o ad groups, dos textos, os creatives, elementos dentro das creatives de uma maneira extremamente eficiente. Tudo isso é feito sem uma linha de código. Mas aí chega um momento que eu preciso pegar os dados, baseado em todo esse trabalho que eu já fiz anteriormente, que não utilizou uma ferramenta e uma linha de código, e a partir daí eu vou utilizar ferramentas e, se necessário, uma linha de código, ou na verdade milhares de linhas de código, para analisar aqueles dados e obter os insights que eu quero. Só que uma coisa que eu tenho notado, desde que eu comecei a trabalhar no TikTok efetivamente, é a imensa diminuição da necessidade de programação. Eu já dei aqui alguns exemplos, mas deixa eu te dar dois exemplos específicos. Quando eu comecei a trabalhar no Google, isso por volta de 2013, 2014, eu lembro que eu gastava pelo menos entre 15 a 20% do meu tempo durante a semana escrevendo códigos em SQL. Eu precisava montar tabelas, acessar dados para fazer minhas análises, meus relatórios, gerar insights, prover recomendações. E muito tempo era gasto em SQL dentro de uma plataforma dentro do Google, acho que se chamava Plesk na época, que a gente fazia os códigos ali dentro e obtinha os dados que eu precisava para fazer minhas análises. Quando eu fui para o Facebook, a gente também tinha uma ferramenta muito parecida chamada daiQuery, que vem de query, de SQL's query, né, a query de SQL, que você faz a consulta. E dentro dessa ferramenta eu também usava SQL, mas dessa vez bem menos do que eu usava no Google. Quando eu mudei para o TikTok, eu nunca mais precisei escrever um código em SQL. Para não falar que eu nunca mais escrevi, acho que eu escrevi uma ou duas vezes. Por quê? Porque a gente tinha ferramentas muito mais avançadas agora que já escreviam todo o código para mim. Basicamente, eu dizia quais eram os tipos de tabela, os dados que eu precisava, e a própria ferramenta, simplesmente arrastando e soltando, dando alguns comandos bem simples para ela, criava toda a tabela para mim. Inclusive gerando todo o código SQL daquela tabela pronta. Se eu quisesse replicar e usar esse código em algum outro lugar, basicamente eu só copiava e colava. O que aconteceu? A tecnologia e o Generative AI foi tornando cada vez mais fácil esse trabalho, ao ponto de que, em 2014, quando um account manager precisava de alguns dados, ele tinha que virar para o analista de dados, para o cientista de dados, ou com alguém com alguma capacidade de programação em SQL, e viraria para essa pessoa, fazer consultas em SQL, viraria para essa pessoa e falava, cara, você pode me fornecer esses dados? E a pessoa lá e fornecia. Hoje, 2024, esse mesmo account manager não precisa mais de mim para esse tipo de informação. Ele mesmo simplesmente acessa uma plataforma, ele pode falar verbalmente, como eu estou falando aqui com você, falando eu quero o dado XYZ no período do ano passado em comparação com os dados desse ano, para entender qual que foi o crescimento de, por exemplo, consumo do cliente X ou do setor Y. E automaticamente a ferramenta já hoje dá esse tipo de informação para ela. Isso tornou cada vez menos necessário a programação. Mesma coisa para Python, mesma coisa para qualquer outra linguagem que você imaginar. Só que isso não quer dizer que morreu o programador. Isso quer dizer que existe uma necessidade cada vez menor desse programador. Pensa o seguinte, quando eu morava no Brasil, a gente não tinha máquina de lavar louça. Então, toda vez que eu comia, fazia alguma coisa, eu tinha que ir lá, lavar a louça, enxugar, colocar a louça no lugar e assim por diante. Depois que eu mudei para a Austrália, todas as casas que eu vivi desde então, a gente tem uma máquina de lavar louça. Então, não é necessário mais que exista alguém lavando a louça, mas é necessário que alguém
colete a louça, coloque na máquina, quando estiver pronta, guarde num lugar. E a mesma coisa, quando a gente fala do Generative AI fazendo muito do trabalho do programador, não quer dizer que não vai existir mais um trabalho desse tipo. Porque, por exemplo, o CEO não vai virar para um Generative AI, o CEO não vai, de uma empresa não vai chegar lá para o ChatGPT e falar: ChatGPT, cria uma Microsoft para mim, e o ChatGPT vai fazer isso. Não, não existe isso. Mas você percebeu que todo esse trabalho precisa ser feito por alguém. Agora a diferença é que a parte de programação desse trabalho está se tornando cada vez menos necessária, porque tudo aquilo que eu ia programar, o ChatGPT já vai fazer para mim, ou outras ferramentas de Generative AI. Tanto isso é verdade, que se você for ver, desde que eu comecei a entrevistar para vagas de ciências de dados em Big Techs, no Google, depois no Meta, depois no TikTok, em nenhum momento a programação era o principal. A maior preocupação deles era: eu tinha o pensamento analítico, eu conseguia entender problemas e trazer soluções para os problemas. Muitas das perguntas nas entrevistas de emprego do Google, da Microsoft, que eu também fiz entrevista lá, do Facebook, né? Na época a gente chamava Facebook, agora o Meta, TikTok, Pinterest, qualquer outra Big Tech que eu entrevistei, a maior preocupação nas entrevistas de emprego é: você consegue entender esse problema? Depois de entender, você consegue quebrar esse problema em pedaços menores para você começar a resolvê-lo? E finalmente você consegue resolver esse problema? Sim, eu criei uma arquitetura de resolução desse problema. Legal, perfeito. 70% do trabalho está feito. Agora, você precisa programar a parte, fazer a parte de programação de resolução desse problema. SQL, Python, todas as provas de programação que eu fiz ou de codificação sempre traziam um problema. As pessoas não entendem isso. Muitas vezes as pessoas entendem que quando você vai fazer uma prova de SQL, alguém vai falar: dada duas tabelas, monte uma tabela com uma join. E não é nada disso. Isso não é para você criar joins, não é para você fazer nada disso. O objetivo é: a gente tem um problema. Como você resolve esse problema e me traz os resultados? E para isso, porque os dados estão dentro de um banco, você precisa escrever um código em SQL. Mas hoje nem isso mais está sendo tão necessário. E é algo que eu sempre falei: programação é uma linguagem. O que é uma linguagem? Eu falando com vocês aqui em português, eu estou falando uma linguagem. Se eu virar para minha filha e falar: filha, por favor, você pode ir na cozinha e pegar um copo d'água para o papai? Ela vai falar: sim, pai, vou pegar um copo d'água. O que eu estou fazendo? Eu estou me comunicando uma ação que eu espero que ela tome, e ela vai me retornar essa ação. SQL, Python, C++, qualquer linguagem que você for trabalhar, é a mesma coisa. Só que percebeu que agora essa comunicação eu consigo fazer hoje na minha linguagem e o computador entende da mesma maneira? Por quê? Por causa dessas ferramentas. Qual que é o conselho do Jensen e o conselho que eu dou aqui? Tech não vai morrer. Os trabalhos em tech, na verdade, vão crescer muito mais. O tipo de profissional que vai ser requerido na área de tech é que vai mudar. Hoje, não é mais importante o profissional que programa, que é o que a gente chama, inclusive, na área de dados, o data monkey, que é o cara que você dá uma tarefa para ele e você fala: me passa os gastos dessa empresa nos últimos 3 anos, que eu quero entender qual o crescimento dela nesses últimos 3 anos, em quais tipos de produtos ela tem gasto mais, quais produtos subiram o gasto e quais produtos desceram. Uma tarefa simples, um relatório, e tente entender por que caiu o gasto com um produto X e subiu com um produto Y. Aí eu passava para o Data Monkey, ele fazia isso, me apresentava os resultados e basicamente era esse era o trabalho. Esse trabalho já é feito pelo Generative AI. Agora, o trabalho de um cientista de dados é: uma vez coletado esses dados, que o Data Monkey conseguiria fazer, é interpretar de uma maneira correta e começar a trabalhar em soluções. Por que a empresa parou de gastar com produto X? Qual que é o impacto que isso pode ter para a gente? Como a gente pode melhorar essa performance e fazer com que o cliente continue tendo um crescimento bom dentro da nossa empresa e aumente o engajamento dele conosco? Quais estratégias eu posso colocar para melhorar a eficiência do cliente? Tudo isso é o trabalho do cientista de dados e acontece muito, muito antes de você colocar uma linha de código no papel. Qual que é o valor que está sendo pedido de um profissional hoje? Que você tenha conhecimentos profundos de um domínio específico no qual você está trabalhando. Por exemplo, no meu caso, eu sou cientista de dados para a área de digital marketing, mas poderia ser cientista de dados para a área do direito, cientista de dados para a área tributária e assim por diante. Ou seja, eu tenho um domínio daquela especialidade e hoje a tecnologia que eu precisava programar até poucos anos atrás, hoje ela está disponível para mim.
Então imagina que alguém tem essa expertise, ou seja, esse conhecimento do nicho específico muito melhor do que eu, mas ele não sabe programar. Antigamente essa pessoa ia ter uma dificuldade, hoje não. Hoje ele estaria muito à frente de mim, porque o domínio e o conhecimento que ele tem é hoje o que é mais importante, porque a parte de programação está acessível para ele tanto quanto está para mim, porque ela não é mais tão relevante e existem máquinas que fazem esse tipo de trabalho hoje. Então esse é o ponto principal. Escolha um nicho e trabalhe naquele nicho. Tenha conhecimentos fundamentais de ciências de dados, pensamento analítico, estatística, entendimento de mensuração e vários outros tópicos de ciências de dados que são fundamentais. E claro, entenda um pouco de programação para que você consiga ler um código ou até conseguir dar uns comandos um pouco melhores para a máquina, mas quem foca no oposto, e é o que eu tenho visto principalmente no Brasil nos últimos 5, 6 anos, especialmente porque muitas das pessoas que criaram cursos de ciências de dados não são cientistas de dados de verdade, na verdade a maior experiência deles foi ter o curso, foi que eles ensinaram o caminho oposto do que acontece nos outros países. Eles ensinaram você a programar em Python, ensinaram você a aprender a NumPy ou outras bibliotecas, e um pouquinho de todo o resto, quando na verdade 80 a 90% do trabalho é todo o resto, e 10% é programação e está se tornando cada vez menor. Obrigado por ter assistido esse vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês e vou estar trazendo muito mais vídeos. Um abraço e até a próxima.